abra aí João capítulo 6, 28. Você que está sem Bíblia, o Guilherme vai projetar no telão para nós lermos juntos. João 6, versículo 28. E diz a palavra do Senhor: perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Põe a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra seja a profecia, faça a mudança na minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí você pode aplaudir Jesus, dar um glória a Deus aí. O Audacity está ligado? Glória a Deus. Aqui não é proibido dar glória a Deus, então não economiza, que você possa aí, glorificar, exaltar, bendizer o nome do nosso Deus. Fique à vontade. Queridos, já eu vou explicar esse texto, mas deixa eu começar dizendo para você: Deus ele tem se manifestado nos últimos tempos em nosso meio. Deus tem falado com a nossa igreja, com a nossa vida, de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda, de uma maneira íntima com cada um de nós. Eu não sei se você tem percebido, mas Deus ele tem se manifestado em nosso meio, e Ele tem mostrado o que Ele espera de cada um de nós, o que Ele espera de mim e de você, como pessoa, como cristão, como servo, como filhos e como adoradores. Aleluia. E Ele tem usado pessoas que têm vindo, nós temos convidado pessoas para vir aqui ministrar a palavra. Deus tem usado pessoas na quarta-feira, e se eu fosse você e pudesse estar de quarta, não perdia, porque os cultos de quarta-feira têm sido uma bênção, tem sido tremendo e poderoso. Venha também de quarta-feira, em nome de Jesus, cultuar conosco. E Deus ele tem chamado a igreja dele para um propósito. Você foi chamado para um propósito, ser bênção. Você foi chamado para dar muito prejuízo para o inferno. Você foi chamado, igreja, para saquear o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus. Aleluia. E Deus ele tem, para isso acontecer, Deus ele tem nos confrontado. E eu sempre digo que quando o Senhor nos confronta, não é para nos humilhar. Deus, quando nos confronta, é para nos tornar pessoas melhores, cristãos melhores na presença dEle. Aleluia. Porque Deus ele precisa às vezes tratar em alguma área da nossa vida que não está condizente com a sua palavra, com a sua vontade. E é por isso que muitas vezes você passa por um vale, por uma dificuldade, por alguma situação. E aí vamos continuar que você vai entender. Eu quero dizer também que você que está aqui hoje, você que veio ao culto, não é porque alguém te convidou, não é porque você veio para agradar o coração dos pastores, não é porque você veio porque não tinha o que fazer, não. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. E se Ele te trouxe, Ele quer tratar com você no particular, no tete a tete. Então abra o teu coração, abra a tua mente nesta noite, em nome de Jesus, para que a sua visão espiritual, ela seja aguçada, ampliada, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Oh glória! E vamos meditar hoje na palavra do Senhor, naquilo que revela Jesus na minha vida. Então, mais uma vez diga assim: que faremos para executar as obras de Deus? Eu vou explicar. Hoje nós vamos meditar naquilo que revela Jesus na minha vida. Nós vamos meditar quais são as evidências na minha vida que mostram isso.
que as pessoas veem em mim que eu sou de Jesus. Aleluia. Como o mundo pode ver em mim e em você que nós somos cristãos, que nós somos de Deus? Eu quero dizer para você que eu não estou falando aqui de vestimenta, eu não estou falando aqui do pulo que você dá, o grito que você dá, não. Eu estou falando de vida no altar, porque o mundo aí fora, gente, eles estão cansados de ver Bíblia debaixo do nosso braço. O mundo aí fora quer ver Bíblia na nossa vida, através da nossa vida, através do seu testemunho. Aleluia. É isso que vai fazer a diferença. Glória a Deus. E quando isso acontecer, as pessoas aí fora vão ver em mim e você aquilo que está escrito na palavra de Deus, como em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É a luz de Jesus. Eles vão ver isso quando a gente se posicionar e entender. E aí eu lembro Atos capítulo 3, quando você começa a ler Atos capítulo 3, você vai ver Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Ali diz a palavra de Deus que havia um coxo, ele era paralítico desde nascença, ele nasceu assim, e ele era colocado na porta daquele templo para pedir esmola, para pedir ajuda. Quando Pedro e João se achegam, ele vai de praxe, era o que ele estava acostumado a fazer, ele pede um dinheiro, ele pede uma esmola. E o versículo 4 de Atos 3, Pedro, acompanhado de João, ele diz para aquele paralítico: olha para nós. Pedro, ele não disse assim, olha para o céu, olha para Jesus. Ele disse assim, olha para nós. Por quê? Porque ali estavam dois servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Você também é um servo, uma serva do Deus Altíssimo, que carrega a identidade de filho de Deus. Aleluia. Em tua boca há poder. Aleluia. Em tua vida há manifestação da graça e da presença de Deus. E aonde você for, o Espírito Santo está com você. Aleluia. Você é instrumento de Deus para fazer a boa obra, para anunciar para aquela pessoa que está ali fora, tentando se matar, desejando acabar com a vida, você dizer, olha, não faz isso, porque existe um Deus maravilhoso que eu conheço, que eu sirvo, e que Ele pode transformar a tua vida assim como transformou a minha. Aleluia. E para isso, Deus precisa que a igreja se posicione, desperte, em nome de Jesus. Olha o que diz João 15,16. Jesus falando assim, Jesus ele diz, não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, igreja, e eu escolhi e enviei para que vocês deem frutos, e frutos que permaneçam. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. E tem frutos na nossa vida que declaram que Jesus Cristo está conosco, está em nós. E aí eu vou falar sobre isso, tá? Sobre esses frutos. Mas antes eu quero falar só mais uma coisa aqui. Ao ler a Bíblia, antes de entrarmos e pontuarmos pelo menos 4 frutos, 4 evidências que indicam que nós executaremos as obras de Deus. Mas eu quero dizer que ao ler a Bíblia, quando nós lemos e folheamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o nosso Deus, Ele não deseja ficar no oculto, Ele se deseja ser revelado a toda a humanidade. E para isso acontecer, Ele precisa de mim e precisa de você, igreja. Você sabia que ao ler a Bíblia Sagrada, você sabia que os anjos pediram para Deus para anunciar e testemunhar as boas obras? E Deus disse, não,
isso eu vou deixar para os homens fazer, isso é um privilégio meu e seu, aleluia. Nós temos esse privilégio, glória a Deus. Ele pretende se revelar, e para isso acontecer, Ele conta comigo e com você. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele escreveu: visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Portanto, Deus, Ele deseja e pretende ser conhecido, aleluia. Em João 6, quando nós lemos aqui o texto, agora vamos voltar para o texto que nós lemos. João 6, ele é um sermão de Jesus muito duro. Se você começar a ler do versículo 1 em diante, você vai ver que é um sermão, mas é um puxão de orelha que Jesus dá no povo. É tão duro o sermão, é tão confrontador, que no versículo 66, a Bíblia fala, João 6,66, que muitos que estavam ali, depois que ouviram, foram embora, não aguentaram não. E aí, Jesus olha para os que ficaram, e diz para ele, versículo 67, e vocês, não quer também ir embora? Não quer vazar? Simão Pedro toma a palavra e falou: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia. Pastor, por que Jesus está jogando tão duro com o povo aqui? É porque desde aquela época já tinha gente folgada. Aceita que dói menos, aleluia. Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza. E deixa eu te explicar a situação de João 6 aqui. Você vai começar lendo, porque é aquela passagem da multiplicação do pães e peixe. 5 pães e 2 peixinhos, aonde Jesus multiplica e alimenta uma multidão. A Bíblia diz que só de homens tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus alimenta esta multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Logo em seguida, Jesus anda sobre o mar, e logo em seguida, uma multidão, a Bíblia diz que uma multidão o segue. Quando encontram Jesus, eles falam: Senhor, por que o Senhor veio na frente, o Senhor se apartou de nós? Aí o versículo 26, que é um versículo duro, João 6, 26, Jesus diz assim: vocês me seguem, vocês me procuram, não é porque vocês creem em mim ou porque me amam, mas é porque sabem aonde eu vou, tem comida para vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Ou seja, vocês não então estão interessados no dono da bênção, vocês só querem a bênção. E Jesus começa a puxar a orelha a partir do versículo 26 daquele povo. Isso serviu talvez para você. Então Jesus está te cutucando, Jesus está te confrontando, Jesus está falando com você nesta noite. Em nome de Jesus, se posicione para a glória de Deus. E aí no versículo 28, eles perguntam assim para Jesus: o que faremos, que é o versículo que lemos, o que faremos para realizar as obras de Deus, para executar as obras de Deus? E Jesus deixa bem claro aqui o motivo pelo qual nós fomos chamados. Lá em Filipenses 3,12, a palavra de Deus diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo, para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Eu e você, nós fomos confrontados, nós fomos alcançados, nós fomos resgatados por uma razão. E qual é essa razão? Nós sermos testemunhas de Jesus, nós sermos vasos de bênção nas mãos do Senhor, nós sermos atalaias, propagadores do Evangelho, dessa boa obra em nome de Jesus. Aleluia!
Eu e você fomos chamados para isso. Mas para isso acontecer, em primeiro lugar, na minha vida e na sua, precisa ter transformação. Diga, transformação. Deus, ele se revelará a mim e a você à medida que nós nos permitimos ser transformados por Ele. Aleluia! Para que cada vez mais nos tornemos parecidos com Ele. Aleluia! Se eu abrir o meu coração, se eu abrir a minha mente, Ele começa a me transformar, e é algo que vem de dentro para fora, não é algo exterior, aquela coisa de kit crente, às vezes por causa de um vestimento, por causa de uma roupa, ou de repente de um linguajar, né? Fala vaso, fala vaza, né? E aí bênção, mas vai ver o interior e o coração é sepulcro caiado, tá todo bagunçado. Não, não é isso. Eu estou falando realmente de dentro para fora, uma vida correta, uma vida temente a Deus, que ama ao Senhor, não por aquilo que Ele tem para me dar, mas aquilo que Ele é na minha vida. É para isso que Deus está nos confrontando. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, igreja, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Transformação é um processo contínuo, é todo dia. Eu não vou dormir miserável pecador e eu acordo anjo sem asa, não. É todo dia, é um processo de limpeza, de purificação, de santificação. Diga assim: eu não sou obra acabada. Diga isso. Eu não sou obra acabada. É um processo, formiguinha, é todo dia. Talvez eu conheço pessoas que se converteu e na mesma hora que se converteu deixou tudo. Largou o cigarro, largou as drogas, largou a bebida. Eu conheço, mas é raro. A grande maioria de nós foi um processo, foi processual. Você vai largando as mazelas do mundo, você vai deixando certos hábitos, certos vícios, e aí você começa a entender a vontade de Deus na tua vida. É processual. E olha Provérbios 4, versículo 18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos passar pelo processo de transformação, assim como Simão Pedro passou. Porque você lembra do Pedrão no início da caminhada? O Pedrão nervoso, o Pedrão sanguíneo hemorrágico, não levava desaforo para casa, aquele que cortou a orelha do Malco lá, do guarda, aquele que brigava, gostava de brigar, coração duro, antes de ter um encontro com Deus. O Pedro que nega Jesus na fogueira e foge quando ele é confrontado ali na fogueira, ele não quer aceitar. Mas lá em Lucas 22, versículos 61 e 62, quando Pedro tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, a vida dele é transformada para a glória de Deus. E olha, é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus e a vida dela não ser transformada, ela permanecer a mesma pessoa. Não tem como isso acontecer. A pessoa, quando realmente tem um encontro com Deus, a vida dela é transformada. E aí, quando acontece a transformação na vida de Pedro, nós vemos um outro Pedro. Você vai começar a ler a história depois de Lucas 22, 61, quando ele é confrontado, os olhos de Jesus fitam Pedro, e ele ali sai chorando. Você vai ver em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante, ele pregando lá no cenáculo. E ali diz a palavra de Deus, que enquanto Pedro pregava ali em Pentecostes,
mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Eu falei da Porta Formosa, aonde o paralítico coxo pediu em esmola, e ele disse: olha para nós. Ele olhou, quando o coxo olhou para Pedro, Pedro disse assim: olha aqui, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia fala que aquele coxo levantou e saiu pulando de alegria, glorificando ao nome do Senhor. Em Atos capítulo 5, versículo 15, a Bíblia fala que os enfermos eram colocados nas ruas, para que a sombra de Pedro curasse as pessoas, aleluia, porque ele teve um encontro com Deus e a vida foi transformada. Se você, igreja, se permitir ser moldado, ser transformado de dentro para fora, o Espírito Santo fazer uma limpeza na tua vida, uma transformação, você entenderá, em nome de Jesus, que Deus não depende de quem nós somos para fazer o que Ele quer na nossa vida, aleluia. Se você se permitir, você vai entender que Deus não depende de mim e de você, do que nós somos, para fazer o que Ele quer na nossa vida. Porque Deus, quando olha para mim e para você, igreja, Ele não olha o que você é hoje, Ele olha o que você será amanhã na mão dEle, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu acho fantástico, quando nós lemos Êxodo capítulo 3, Moisés está lá, conversando com Deus, e no versículo 11, Moisés diz assim para Deus, depois que Deus falou o que queria, Moisés fala: mas Senhor, quem sou eu, Senhor, para fazer a tua obra? E a resposta de Deus é fantástica. Ele fala assim: quem disse que é você, companheiro? Sou eu na tua vida. É você não, querido, minha querida, é Deus na tua vida, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Tem gente que fala assim: mas pastor, eu não sou como Moisés, eu não sou como Abraão, eu não sou como Davi. E realmente nós não somos como esses homens de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: tanto Moisés, Abraão, Davi, todos os homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, eram seres humanos igualzinho eu e você, do mesmo material, fabricados do mesmo material. Eles tinham dor de barriga, dor de dente, eles se sentiam cansados, desanimados, tristes, assim como eu e você. Eles tinham o mesmo sentimento, só que tinha uma coisa no coração e na vida deles: eles acreditavam e confiavam no Deus que eles serviam. Posso ouvir um glória a Deus? Eles acreditavam e confiavam. Essa era a diferença de muitos cristãos que estão aí na face da terra. Você precisa acreditar e confiar, meu querido, em nome de Jesus. Se você deixou a sua casa hoje só para vir cumprir tabela, eu não tenho o que fazer, eu vou lá, vou rever meus irmãos, né? Vou me alegrar no coração, vou ver a pastora que voltou, né? A pastora estava fazendo falta, aí voltou, vou lá dar um abraço nela. Querido, você perdeu a viagem, eu sinto muito. Se você, o domingão do Faustão não está legal, eu vou lá para a igreja. Eu sinto muito se você pensou desse jeito. Mas se você veio aqui nesta noite para ter um encontro com Jesus, ser transformado por Ele, pela sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus, você está no lugar certo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus seu? Aleluia! E sabe qual é a maior evidência que nós fomos transformados por Deus? É quando as pessoas que te conhecem dizem assim: você mudou, você está diferente, eu estou vendo um brilho diferente no teu rosto, no teu olhar, o seu jeito de falar está diferente. Aí sim é a manifestação da presença de Deus na tua vida. As pessoas precisam ver mudança na nossa vida, transformação na nossa vida. O velho homem, a velha mulher tem que morrer, espiritualmente falando, e nascer um novo homem e uma nova mulher na presença de Deus. O seu cônjuge tem que ver diferença, sua família tem que ver diferença, seus amigos, tanto
ali na redondeza de onde você mora, como no seu trabalho, tem que ver diferença na nossa vida. Aleluia. E aí, uma outra coisa, o processo de transformação, ele dói, não é fácil. Processo de transformação é doído. Você já viu um vaso de barro? Até peguei um aqui. Um vaso de barro, quando ele é confeccionado, eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de ir numa olaria. O tempo que nós morávamos na Bahia, eu fui, e não só fui algumas vezes, que eu peguei amizade com um irmão da igreja que tinha uma olaria, e eu fui umas 3 ou 4 vezes, fiquei um tempo lá conversando e vendo o processo, como também convidei ele para no altar, enquanto ministrava uma palavra de Jeremias, descendo na casa do oleiro, enquanto eu ministrava, ele fazia no altar um vaso. Foi muito bacana aquilo lá. Mas o processo é interessante. Primeiro o oleiro, ele separa o barro e ele põe de molho. Queridos, você já experimentou na sua vida ficar de molho? É complicado, né? Dói, né? Eu já fiquei. Teve uma época da minha vida que eu era um pouco exaltado. Aí o meu líder, meu apóstolo, falou assim: você está meio exaltadinho? Deixa eu te colocar um pouquinho na geladeira de molho. Eu fiquei 2 anos e meio querendo trabalhar, e você sabe como é que eu sou. Eu sou ligado nos 220. Isso, olha lá, ó. Beleza, essa foto ficou legal. Eu sou ligado no 220. Ficar parado no banco me dá coceira. Eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas. Fiquei 2 anos e meio no molho. Querido, não é fácil, dói. Aí depois que o barro é colocado de molho, vem o segundo passo, que é amassar o barro. E como é que se amassa o barro? Pisando. Você já foi pisado? Já te pisaram? No processo de transformação, Deus permite que nós sejamos amassados, pisados. Aleluia. Deus está falando com alguém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Terceiro, depois o barro vai para a forma. A forma, Jeremias, ele fala que é a roda do oleiro, ele chama de roda do oleiro. Vai para a forma. E a forma, você vai lembrar, as irmãs que fazem bolo, a forma tem curva. E a curva, meu querido, é o que eu quero evitar na minha vida. Porque é mais ou menos assim: Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida, menos na curvinha. Senhor, entra na minha vida, pode olhar todos os cômodos, menos naquela curvinha, no quarto de bagunça. E é justamente ali que Deus quer tratar na nossa vida, na forma. E a forma, ela mexe com o nosso sentimento, com a nossa estrutura. Aleluia. Quarto lugar, o vaso vai para o forno, e a fornalha de Jeová dói demais, irmãos. Oh, aleluia. Quando esquenta o lombo e você, ai, porque dói, é um processo dolorido. Acabou, pastor? Não, saiu da fornalha, vai para a lixa. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó Jeová, lixando você. E quer saber uma verdade? Todos esses processos que nós passamos são pessoas que Deus coloca na nossa vida. A pisada do barro são pessoas, o forno são pessoas, a forma são pessoas, a lixa são pessoas. E aí muitas vezes a gente fica murmurando, falando: ô pastor, aquela pessoa está me perseguindo, aquela pessoa é um endemoniado, uma endemoniada, é um atribulado, uma malequita. Não é não, meu querido. Deus colocou aquela pessoa para tratar você, aleluia, para te tornar uma pessoa muito melhor. Essa pessoa está sendo uma lixa grossa na tua vida, que você precisa ser tratado. E aí, pastor, como é que eu sei depois de todo esse processo que o vaso está pronto? Aí vem um segredo. Eu lembro que ele tirava eu não lembro o que é, não sei o nome,
mas é um instrumento de metal, tipo uma vara, e ele chegava no vaso, depois que ele tinha sido lixado, ele chegava ali na borda do vaso, na boca, e pum, dava um peteleco no vaso. E aquele vaso, se ele tivesse uma batida fofa, oca, não fizesse eco, significava que o barro ainda não estava pronto, não tinha sido cozido. Mas se na hora que ele batesse, o som viesse um som gostoso, né? Viesse um som, um eco gostoso, o vaso cantasse, aí ele sabia que o vaso estava pronto. Pastor, não entendi nada. Eu quero dizer para você uma coisa: toda aprovação de Deus na nossa vida, toda aprovação que acontece na nossa vida, tem aqueles momentos de alívio, de folga. Toda aprovação tem aquela semana que você fala: ufa, essa semana foi bênção, ninguém mexeu comigo, eu não tive problema. Mas eu quero dizer para você que o oleiro, ele vai tirar você do forno na hora propícia, ele vai lixar e ele vai dar uma batidinha, e na hora que ele der uma batidinha, canta, louve, adore, porque se você murmurar, vai voltar para o fogo de novo. Aleluia. Então canta, adora, não murmura não, em nome de Jesus, mas que você possa adorar. É processo de transformação na nossa vida, igreja. Segundo, para que as pessoas vejam Deus na minha vida, eu preciso passar por um treinamento. Diga assim: preciso passar para um treinamento. Deus, ele nunca vai dar uma grande bênção na sua vida, e também nunca vai dar na sua vida, nas suas mãos, uma grande responsabilidade, se você não estiver apto e não estiver preparado para receber, para administrar aquilo que Deus vai te dar. Você precisa passar por um treinamento. Aleluia. Estamos em época de Olimpíadas, e aquilo que a minha esposa falou agora há pouco, a pastora falou, os irmãos que estão ganhando medalha, você acha que foi do nada? Caiu de paraquedas lá e ganharam a medalha? Não, se prepararam para aquele momento. Tem uma denominação de uma igreja que eles vão de porta em porta de 2 pessoas lá bater, principalmente domingo de manhã, vocês sabem quem são. Você sabia que para eles saírem e ir na casa da gente, eles ficam 2 anos estudando, se preparando, e quando eles saem, perceba que sempre tem uma pessoa bem experiente e uma pessoa novatinha. E quando você recebe e dá atenção, o novatinho vai falando, porque ele está sendo treinado agora, não é mais lá nas 4 paredes, ele está sendo treinado no vamos ver mesmo, no campo missionário. Quando o novatinho escorrega, o experiente entra e toma a palavra e conduz. Treinamento. E aí às vezes as pessoas, quando se converte, já querem abraçar, não, eu vou evangelizar a boca de droga, eu vou evangelizar lá o prostíbulo, não, querido, você precisa ser treinado, preparado para aquilo que Deus tem a realizar na tua vida. Pastor, e onde eu recebo esse treinamento? Na célula, na escola de consolidação, através de reuniões que a gente faz, através das redes, aqui nos cultos na igreja. É por isso que você tem que participar, porque quando você fica sem vir nos cultos, sem participar da célula, sem se envolver com os trabalhos que a igreja faz, promove, você fica desconectado, e aí você vira presa fácil. Em nome de Jesus, você não quer isso, eu tenho certeza, nem nós queremos para a tua vida. O treinamento de Abraão foi lá no altar, o treinamento de Pedro foi na fogueira. Deus, ele contempla o esforço do teu treinamento, meu querido, ele contempla, e se você se colocar na brecha, se colocar no altar, à disposição de ser treinado e moldado, Deus, ele vai te honrar. Aleluia. Eu lembro que nesse tempo que eu fiquei assim meio de molho, quando eu comecei a voltar às atividades,
eu caminhei um tempão com Marcondes, muitos aqui conhecem. O apóstolo falou: olha, vou começar a largar a corda para você de novo, vou começar a trabalhar. Caminha com Marcondes. Marcondes ficou sendo meu líder. Durante esses 2 anos e meio praticamente, ele ficou sendo meu líder. E uma vez, um dia nós fomos convidados, eu e ele, para fazer uma célula em um terreno que tinha 3 casas. Era uma família só, mas moravam dividida a família em 3 casas. Uma casa era espírita, outra casa morava o pessoal que mexia com macumba, e a terceira casa era o pessoal Wicca. Pastor, o que é Wicca? É bruxa. Aí você vê que campo que a gente pisou. E quando eu fui para lá, eu falei assim: Deus, em nome de Jesus, vamos fazer um negócio, Senhor? Tomara que quando a gente chegar e bater palma não tem ninguém, aí a gente vai embora. Mas aí chegamos lá, tinha um pessoal, eles estavam esperando, e a gente começou a fazer a célula lá. E eu fui a pessoa que trouxe a palavra naquele dia. E na hora que eu estou pregando a palavra, eu vi que a Wicca esboçou uma lágrima ali. Eu falei: Jesus, é agora, vou fazer apelo. Aí eu tomei coragem, fiz apelo. A gente começou um trabalho naquela casa, naquele terreno. 1 mês depois, todos eles estavam indo para a igreja, para a glória de Deus. Aquilo que talvez, se você me perguntasse naquela época, pastor, você acha que vai conseguir? Eu ia falar: meu Deus, não vai dar. O meu coração humano, a minha mente humana estava limitada e fechada. Eu falaria para você: não vai dar ruim. Mas Deus é maior na nossa vida, meu querido. Então permita-se ser treinado por Deus, para que Ele acabe te surpreendendo em nome de Jesus. Aquela pessoa que talvez você fala assim: pastor, eu queria tanto que esse meu parente viesse para a igreja, mas olha, pastor, o coração desse parente é muito duro, é impossível. Não é não, meu querido, para Deus não tem impossível, para Deus não tem pessoa difícil não, aleluia. Permita-se ser treinado na mão do Senhor. Terceiro, penúltimo lugar, já terminando. Terceiro, para que as pessoas possam ver Jesus na minha e na sua vida, eu preciso me conscientizar. Diga assim: eu preciso me conscientizar. Conscientizar do que, pastor? Primeiramente, quem é você em Deus, a sua identidade. Ei, você é filho, filha do Deus Altíssimo, e isto basta, não preciso falar mais nada. Você é filho de Deus, filha de Deus, aleluia, glória a Deus. E se conscientize também da autoridade que está à sua disposição. O poder que há na sua vida está à sua disposição para você usar. O inferno precisa saber quem é você. Aí você fala assim: tá doido, pastor? Não estou doido não. Lá, quando nós lemos a Bíblia, Atos capítulo 19, a partir do versículo 13 em diante, alguns exorcistas, judeus ambulantes, eram 7 filhos de um homem chamado Seva. Ele era importante lá, era um dos principais da sinagoga. Eles achavam legal como Paulo pregava, Paulo expulsava os demônios. E aí eles acharam bacana, falou: vou fazer isso também. E os 7 foram expulsar o demônio de um rapaz. A Bíblia diz que eles falaram assim: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o demônio olhou para eles e falou assim: Jesus a gente conhece, Paulo também a gente sabe quem é, mas vocês, conheço não. A Bíblia diz que ele pulou em cima de pelo menos 2, mas bateu, rasgou a roupa dos jovens, e os jovens saíram correndo, machucado, nu pela cidade. Olha só, porque faltou eles entenderem quem são eles em Cristo Jesus. Eles não entenderam. O mundo espiritual precisa te conhecer, meu querido. Nós cantamos: eu tenho a marca da promessa. E que marca é essa? É o sangue de Jesus na tua vida, aleluia. É o sangue do Cordeiro, aleluia. Se conscientize de uma coisa, igreja, que o diabo, mesmo com a força que ele tem, quando nós marchamos com a identidade de filhos de Deus, nós marchamos
certos de quem somos em Deus. Se o diabo ele não sair da nossa frente, a gente atropela, esmaga ele, amassa ele, no nome de Jesus. Ele tem que sair da frente, que senão nós atropela ele em nome de Jesus. Por que, pastor, ele faz isso? Por medo? Não, não é por medo. Aí eu quero contar para vocês a respeito de autoridade. Pense comigo, um guarda de 1,50 m mais ou menos, pequenininho, para um homem que está dirigindo, um homem de 1,90 m, um guarda franzino de 1,50 m, para um homem forte de 1,90 m, 2 metros. E aí o guarda aplica uma punição, uma multa, dá uma advertência a ele. Aquele homem fica quietinho, aceita a advertência de boa. Por quê, pastor? Por medo? Não, por respeito. Por respeito à autoridade que aquele guarda está representando. Você não entendeu ainda? Deixa eu ser mais claro. 2 Crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ei, nós representamos um nome, o nome de Jesus, aleluia. E esta autoridade de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Se conscientize de uma coisa, igreja: não existe um templo de milagres, não existe um pastor, um apóstolo, um líder de milagres. Existe um Deus de milagres, de maravilha. Se conscientize disso, aleluia. O que eu estou querendo dizer? Que os dons espirituais, os dons de curas, milagres, maravilhas, não é somente aos pastores, aos apóstolos, não, está disponível a você também, aleluia. Se você quiser, se você desejar. Então, pare de olhar a Deus como alguém distante. Deus está pertinho de você, aleluia, Ele está do teu lado. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, aleluia. E em nome de Jesus, levanta sua mão assim. Eu quero profetizar que você vai viver experiências tremendas, poderosas, sobrenaturais com Deus em nome de Jesus. Você vai orar e pessoas vão ser curadas, vão ser transformadas, vão ser renovadas na presença de Deus, por causa da tua vida, por causa do teu testemunho, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vão te chamar de doido, de maluco, e você fala: eu sou doido mesmo, eu sou maluco por Jesus, aleluia. Talvez vão falar: ah, não, essa igreja aqui é seita. Aí você diz assim: nós seita mesmo, aceita drogado, aceita prostituta, aceita o pecador, porque quando a pessoa vem para cá, ela entende quem ela é em Cristo Jesus. Talvez você vai ouvir dizer assim: ah, essa igreja aí é de portas largas. Querido, aí você vai dizer: sim, a porta de entrada é larga para que o pecador entre, mas quando ele entrar aqui, ele vai entender que a porta de salvação é estreita, e ele precisa se consertar, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Permita-se, se conscientize quem você é, em nome de Jesus. E para encerrar, para que as pessoas vejam Deus em mim, tome atitudes, querido. Diga assim: tome atitudes. Faça a sua parte no reino de Deus. Não fique esperando a bênção cair no seu colo, não. Faça a sua parte. Você deseja dizer igual Josué diz: eu e minha casa servimos ao Senhor? Você quer ver seus parentes, sua família prostrados na presença de Deus? Então faça a sua parte, aleluia. Se posicione, se mova, tenha atitudes, em nome de Jesus. A prioridade para sermos batizados: falar em línguas estranhas, rodear, sapatear, pregar com eloquência, isso pode ficar para depois, porque uma vida que está aí fora, caminhando a passos largos para o inferno, essa aí não pode esperar. A compra da casa pode esperar, a troca do carro pode esperar, aquela viagem que eu programei pode esperar, mas uma vida que está indo, caminhando para o inferno aí fora, não pode esperar. Deus, Ele conta comigo, conta com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor Jesus vem.
Pode ser hoje. Você não sabe, eu não sei. Pode ser hoje. E o que você vai dizer para Ele? Você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Então nesse momento, eu convido você a adorar ao Senhor. Depois nós vamos orar. Eu convido você a adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a declarar através dessa canção: Ele vem, Ele vem, Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem.